Oi, pessoal! Nós somos alunos do terceiro TMS Vespetino, do Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim, e viemos apresentar o conteúdo do nosso seminário de História, que é a partilha da Ásia e da África. Nosso vídeo ele vai ser dividido em tópicos, que vão ser esses que estão sendo mostrados agora, e cada tópico vai ser explicado, obviamente, amplamente. Então, terá vários detalhes sobre cada tópico e a gente espera que vocês gostem muito e também nosso professor de história. Obrigada. A partilha da África e da Ásia se deu fundamentalmente no século XIX pelos europeus, mas continuou durante o século XX. Autoridades representantes da Europa passavam por um problema estrutural de desemprego devido à substituição das máquinas por pessoas. Baseado nesta crise, os europeus decidem estruturar o neocolonialismo de forma a colonizar politicamente a África e a Ásia, economicamente a América. Imperialismo é o termo utilizado para se referir às práticas de nações poderosas para promover a ampliação do seu território e da economia, assim como controlar povos mais pobres. A corrida com fins para a África e a Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois principais objetivos. O primeiro foi a busca por mercados consumidores para os industrializados. O segundo foi a exploração de matéria-prima para a produção de mercadoria nas indústrias. A industrialização europeia se acentuou principalmente após as inovações técnicas provenientes da segunda fase da Revolução Industrial. O domínio da África e da Ásia, exercido pelos países industrializados, teve duas principais formas. A primeira foi a dominação política e econômica direta. Os primeiros europeus governaram. A segunda foi a dominação política e econômica indireta. As elites nativas, elas governavam. A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. As que mais se destacaram foram o evolucionismo social e o darwinismo social. Um dos discursos ideológicos que legitimaram o processo de domínio e exploração dos europeus sobre asiáticos e africanos seria o evolucionismo social. A tal teoria classifica as sociedades em três etapas evolutivas, que a primeira seria bárbara, a segunda seria primitiva e a terceira seria civilizada. Os europeus se consideravam integrantes da terceira etapa, civilizada, e classificavam os asiáticos como os primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizatória, através de qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Sendo assim, estariam estes assimilando a cultura europeia, podendo ascender nas etapas da evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar outros continentes. O darwinismo social compactuava com a ideia de que se a teoria da evolução da espécie poderia ser aplicada à sociedade, tal teoria difundia o propósito de que na luta pela vida, somente as nações e as raças mais fortes seriam capazes de sobreviver. A partir de então, os europeus difundiriam a ideia de que o imperialismo ou o neocolonismo seria uma missão civilizatória de uma raça superior, branca europeia, que levaria a civilização para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, o europeu era o modelo ideal, padrão da sociedade,
no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Para a África e a Ásia, conseguir evoluir suas sociedades para a etapa civilizatória seria imprescindível ter o contato com a civilização europeia. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX. A expansão para a Ásia se deu a fatores econômicos, como garantir matérias-primas para as indústrias, mercado para os produtos e ideológicos como civilizar esses povos. A ocupação das Índias, que é um nome genérico a todas as terras descobertas, começaram durante a chamada Revolução Comercial, ocorrida durante o século XV e XVII. Desta maneira, estavam garantidos produtos como as especiarias, porcelanas e toda a gama de mercadorias que se concentravam na Europa. Os portugueses foram os primeiros europeus autorizados a constituir portos em certas regiões da Índia, China e Japão. No entanto, com a Revolução Industrial, o cenário econômico europeu mudou. Com o surgimento das fábricas, se produzia mais e se necessitava mais matérias-primas. Ao mesmo tempo, era preciso menos mão de obra e o desemprego aumentou. Dessa maneira, nações industrializadas como França e Inglaterra serão as novas protagonistas da conquista imperialista aos países asiáticos. Bom, eu vou falar agora sobre dois países que foram bem destacados nesse imperialismo asiático, que foi a Índia e a China. A Índia ela é uma das regiões mais cobiçadas pelas nações europeias no decorrer do século XVI ao século XIX. E ela tinha tudo para ter um poder central forte e os ingleses conseguiram impedir isso. Tanto que eles implementaram um regime chamado de protetorato. Esse regime poderia intervir na administração local, no caso, na prática. E ou pela força ou pela intriga, os principados em que a Índia estava sendo dividida iam ser submetidos a uma companhia chamada Companhia das Índias Orientais. Essa companhia ela era uma empresa britânica que conseguia impedir o monopólio do comércio com o Oriente. A responsabilidade que a companhia tinha era de administrar os territórios pertencentes à Grã-Bretanha, enquanto o resto ainda estava sob o regime do protetorado. Esses protetorados tinham certa autonomia, porém, quem tomava conta das decisões importantes ou assuntos sérios era a própria nação protetora. Por isso que ainda tinha governadores locais que mantinham seu poder. Contudo, na agricultura, o cultivo passou a ser apenas o algodão e a juta, que eram responsáveis pela produção têxtil na Inglaterra. Com essa limitação da agricultura, acabou que muitos alimentos se tornaram escassos e acabou gerando fome na população da Índia. Com isso, essa fome e algumas medidas discriminatórias que a Grã-Bretanha aplicou no país, acabou gerando uma revolta dos indianos contra o país, que foi chamada de Revolta dos Cipaios. Essa revolta ela ocorreu em 1857 e os cipaios eram soldados indianos que foram recrutados pelo próprio exército militar da britânica e, vendo essas medidas, eles acabaram se revoltando junto com a população. 2 anos depois, a Índia ela perdeu e, com consequência, o poderio inglês acabou se endurecendo cada vez mais. E em 1877 ocorreu vários fatos, como a Companhia das Índias Orientais acabou sendo dissolvida e também a Índia conseguiu ser incorporada oficialmente do Império Britânico através da coroação da Rainha Vitória como imperatriz da Índia. Agora eu vou falar sobre a China. A China, no começo, ela dificultou as transações comerciais de chá solicitado pela Grã-Bretanha, que via no ópio uma solução para obter lucro. O ópio ela é uma flor que podia causar efeitos devastadores no corpo humano e por isso foi até proibida na Grã-Bretanha. Porém, os ingleses acabaram comercializando aqui na China para obter os lucros. E em pouco tempo as pessoas se tornaram dependentes desse chá e o governo chinês fez um apelo para os britânicos para que parasse de comercializar esses chás. Porém, tudo isso foi vão, tanto que em 1839 o governo chinês queimou mais ou menos 20 mil caixas de ópio no porto de Cantão.
Essa ação foi uma forma de agressão contra o país britânico e também uma declaração de guerra também ao país. E isso tudo fez com que acontecesse as guerras do ópio, que aconteceu de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860. Essas guerras que aconteceu tiveram um efeito catastrófico enorme na China, já que quase perderam seu território, e para que não ocorresse nenhum problema com eles, a China foi obrigada a assinar um tratado chamado Tratado de Nanquim em 1842. Esse tratado ele determinava a abertura de 5 portos chineses aos ingleses e também a transferência de Hong Kong para a Grã-Bretanha. E esse tratado ele é conhecido por ser um dos tratados desiguais que ocorreu na época, por conta que o Reino Unido possuía mais vantagens do que a própria China. Com a fragilidade também do país, a França e os Estados Unidos também assinaram tratados comerciais com o país. Outro evento importante que também aconteceu foi a Revolta de Taiping, que ocorreu de 1851 a 1864, e as suas principais causas foi a insatisfação camponesa ao ver o país naquele estado, as invasões estrangeiras que estavam vindo de todos os lados e também em questões religiosas. Essa revolta, estima-se que ao total tiveram mais de 20 milhões de mortes. Outro também evento importante foi a Guerra dos Boxers, que ocorreu entre 1899 a 1901. Nessa guerra, tinha um grupo de lutadores chineses que criou uma sociedade secreta para lutar com os imperialistas. Essa sociedade se chamava a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros. Bom, ao decorrer dos anos eles foram lutando, até em 1991 ser assinado um protocolo de Pequim, que acabou terminando todas essas guerras e também acabou prejudicando muito a China. Uma das consequências que a China teve depois dessa guerra foi a abertura total dos seus portos, assim dando facilidade para comercializar os produtos estrangeiros, e também eles também pagaram indenização em ouro e ainda foram proibidos de importar seus próprios armamentos. A partilha da África foi desencadeada por um conjunto de acordo entre as principais potências imperialistas da Europa no século XX sobre a posse de territórios do continente africano. O crescimento econômico dessas potências fez com que elas quisessem avançar rumo à África em busca de matérias-primas para a fabricação de produtos em suas indústrias. O continente africano foi o que mais sofreu alterações com a industrialização europeia. Portugal já explorava o continente africano desde o século XVI. Utilizavam africanos como mão de obra escrava para serem explorados em suas colônias recém-descobertas na América. A ideia vendida pelos europeus, a sociedade era de um continente africano, precisava ser civilizado, por isso a extensão europeia era tão importante. Além de existir a crença de superioridade de raças e civilizações, pois na hierarquia civilizada, os europeus ocupavam o topo, por isso eles tinham a missão de civilizar todos os povos considerados inferiores deles. A partir daí, entra a ideia do darwinismo social, apresentada anteriormente. A civilização se daria no emprego da mão de obra escrava, que contribuía para o lucro do comércio. Vários países participaram desse negócio, tais como a Inglaterra, França, Portugal e Espanha. As expedições ao continente africano tinham várias finalidades. Uma delas é econômica, que era o fornecimento de matérias-primas, e a possibilidade de explorar a área africana. Temos também a religiosa, que estabelecia o cristianismo como crença oficial, acabando com a antropofagia e o politeísmo. A antropofagia era um ritual em que você comia várias partes do ser humano, e o politeísmo é você crer em mais de um deus. Temos também a científica, que era explorar o terreno e descobrir diversas etnias que ali habitavam. Essa foi alguma das justificativas que os europeus tinham para a posse de um território africano. Mas a gente sabe que eles só queriam apenas o lucro.
E o enriquecimento deles se deu às custas de muita exploração de mão de obra e também violência contra a população local. A ideia de que o povo africano ia ser salvo de uma selvageria e do atraso era apenas uma de suas justificativas para diminuir a crueldade de suas ações. Existiram 4 motivos principais que levaram os países europeus a realizarem de fato os planos de partilhar o continente concretizados na Conferência de Berlim, em 1884 a 1885. Eita, eu gritei. O primeiro motivo foi a vontade do rei Leopoldo II da Bélgica de fundar um império ultramarino em 1865. A intenção era de estudar uma forma de explorar o continente africano. Em 1876, o Leopoldo II organizou a Conferência Internacional de Geografia de Bruxelas, com o objetivo de localizar rotas pelo interior do continente africano, além da instalação de postos científicos, hospitaleiros e pacificadores, a fim de estabelecer a paz entre a nação das africanas. No fim da conferência, o Leopoldo II estabeleceu uma confederação das repúblicas livres no Congo que se tornaria o futuro Estado Livre do Congo, onde ele seria o soberano desse novo estado. O segundo motivo foi a tentativa dos portugueses de colocar em prática o projeto do mapa Cor-de-Rosa, que foi anunciado em 1883, estabelecendo uma séria província de Anglo-Moçambicana. O terceiro motivo foi a política expansionista crescente dos franceses, que tentavam assumir o controle de parte do norte da África. E o quarto motivo foi a intenção da Grã-Bretanha de dominar o Cairo, que seria o Egito, e o Cabo, que seria a África do Sul, se eu não me engano. Além de se interessar por um político de livre comércio e navegações nas bacias do rio Níger e do Congo. A fim de evitar guerras entre as potências europeias pelos territórios africanos, o Challenger Otto von Bismarck convocou uma reunião com os representantes dos países europeus que tinham possessões na África. Nenhum mandatário africano foi convidado. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, consistiu num acordo que tinha como objetivo reconhecer as fronteiras de territórios já ocupados e estabelecer as regras sobre as futuras ocupações no continente africano. Por último, para encerrar, nós vamos falar sobre as consequências que essa partilha da África trouxe para o continente. Bom, antes dessa partilha, os africanos eles tinham grupos étnicos e esses grupos eles tinham sua própria fronteira natural. Ou seja, cada um foi dividido com uma fronteira e assim podendo conviver em paz sem ter que tenha intriga, briga entre eles. Porém, quando os colonizadores europeus chegaram com essa divisão de fronteiras artificiais, acabou juntando alguns grupos étnicos, colocando lado a lado. E isso causou muitas guerras civis na África. Outra consequência também foi que a ocupação europeia ela provocou resistência e a insurreição das nações que foram massacradas no decorrer do século XX. E também temos que, através dos europeus, foi criado o mito de que os africanos eles são amaldiçoados e por isso eles não conseguem crer no cristianismo. Meu Deus! Temos também que, igualmente, através da visão da Europa, os africanos eles tiveram um mito em que disseram que eles eram amaldiçoados e por isso não aceitaram o cristianismo e também não eram capazes de prosperar.
Também temos o último fato, que é um fato verídico, que atualmente a África ela é um dos países mais pobres do mundo e ainda sofre pressão das riquezas naturais que ela pertence, que são o ouro, o fosfato, o diamante e também o petróleo. Esse caso da África atualmente, ela tá nesse estado por conta dessas guerras que ainda está acontecendo no país, por conta dessa exploração de mão de obra que ainda acontece, e toda essa força fez com que o país se tornasse como ele é agora. Bom, e aí, pessoal, esse aqui é o final do vídeo, né? Vou fazer as considerações finais. Eu acredito que todo mundo tenha entendido o conteúdo, já que o conteúdo não é difícil, é uma coisa assim que a gente entende assim rapidinho. Então, o grupo em si, ele se esforçou, todo mundo fez a parte, e eu espero que vocês tenham reconhecido nosso esforço, e obrigada. Até assistir esse consideração final. Até não sei quando.